Olá, Nelson, seja bem-vindo. É isso aí, bem-vindo ao meu humilde casa. Vamos lá, minha casa de 14 horas diárias. 14 horas, só isso? Só isso. Se o dia fosse mais longo, a gente ficaria mais um tempo. Olha aí, ele vai resolver acho que todos os meus problemas aí, que se refere à performance e saúde, vou conversar com ele aqui. Ah, seus problemas se acabaram então. Se acabaram, estão se acabando. Rodolfo Pérez, nutricionista esportivo, atuo na área de nutrição esportiva há 10 anos. Nesse período de 10 anos eu tive aí o prazer de acompanhar vários atletas, até porque a minha escola principal, em paralelo à faculdade, foi a academia Ironworks Gym, né, a academia que existia na cidade de Londrina, Paraná, academia essa do professor Valdemar Guimarães. Então, na minha graduação, conjunto ali com o material da faculdade, eu tinha ali o contato com atletas de altíssimo nível. Acompanhei, nesse período de 10 anos, diversos atletas e ainda faço até hoje. Sou coautor do livro Are You Ready, em conjunto com o professor Valdemar Guimarães. Nós sempre consideramos o bodybuilding como a Fórmula 1 da preparação física, né? Com o nível dos atletas está para nossos praticantes de musculação na academia, assim como os carros de Fórmula 1 estão para os carros de passeio. Então nós buscamos, por meio do trabalho com atletas, buscar informações para auxiliar ali no trabalho de uma pessoa que está começando na musculação, de uma pessoa que deseja reduzir gordura corporal, ganhar um pouco de massa muscular. Lógico que com as devidas proporções. Cuidar da atividade física e da alimentação é uma obrigação de todos. Independente do objetivo, seja ele ser um atleta, seja ele ter um físico bonito, um físico mais esteticamente desejável, nós temos que buscar a nossa saúde por meio da atividade física e por meio da alimentação. A atividade física é nada melhor do que colocar uma musculação associada a um outro tipo de atividade aeróbica. Essa atividade aeróbica pode ser uma arte marcial, pode ser um jogo recreativo, pode ser uma caminhada, uma esteira, uma bicicleta, mas a união da atividade de musculação com a atividade aeróbica seria a atividade principal. Com relação à alimentação, acho que começar do básico, né? Colocar o lixo para fora, tirar ali no caso da nossa alimentação do cotidiano, deixar para momentos mais especiais, alimentos mais calóricos, pizzas, doces, sobremesas, e no nosso dia a dia ter um cuidado maior. Aquela questão básica do fracionamento das refeições, manter ele de 5 a 6 refeições diárias, uma ótima ingestão de água, detalhes básicos que grande parte da nossa população realmente não o faz. Dentre os diversos atletas que eu acabo acompanhando, um destaque para o Osírio Júnior, né, que faz parte aí desse trabalho, né, preparação para o Mundial. Uma questão interessante do acompanhamento com o Osírio é que nós não fazemos o famoso off-season com o atleta, nós mantemos o atleta próximo do nível de competição durante todo o ano. Então as mudanças mês a mês acabam sendo bem mínimas, bem perceptíveis. No caso, ele vai sempre reduzindo um pouquinho a gordura corporal, acrescentando um pouco de massa magra. É um trabalho ali a médio e longo prazo que nós estamos fazendo com o atleta. Nosso objetivo é estar muito bem daqui 5, 6, 7 anos, né? Até porque é um atleta relativamente jovem para o esporte, ele está com 32 anos, nós ainda buscamos atingir o máximo da forma física, o máximo da sua performance daqui a uns 5, 6 anos. Mas a cada ano ele está evoluindo, está tendo aí grandes resultados. O Luiz é uma aberração genética, né? Ele tem uma condição genética, uma estrutura realmente muito favorável aqui para o bodybuilding. Nosso objetivo é apurar alguns detalhes na sua parte nutricional, principalmente nas semanas que antecedem a competição, porque analisando ali as competições anteriores, mesmo com um grande potencial, eu acredito que ele não chegou ainda a ser o melhor da sua forma física. Ainda está faltando um pouquinho mais de definição, um pouquinho mais de alguns acertos, alguns ajustes na reta final da sua preparação. Ajustes esses nós estamos objetivando fazer para esse ano de 2012 e nossa expectativa é muito grande aí sobre ele esse ano. Com relação a mulheres, eu tive a honra de trabalhar em conjunto com Kátia Valentim, que é a atual campeã brasileira e que ficou em 3º lugar aí nesse campeonato mundial. O trabalho com a mulher, logicamente, deve ser diferenciado do homem, até pelo fato das proporções, das necessidades serem diferentes. Mas suplementação básica, por exemplo, whey protein, glutamina, oximase, alguns aminoácidos, tais como BCAAs, acabam sendo similares, né? Mas logicamente a mulher acaba sendo mais sensível a uma ingestão maior de carboidratos. A questão da retenção hídrica tem que ser um detalhe muito bem diferenciado também na preparação física das mulheres. Eu acredito que um grande fator também de diferença na preparação de um atleta, no caso um bodybuilding de uma mulher, seria também na fase final, ali na última semana. Nós não nos preocupamos tanto com aquela fase de
de saturação de carboidratos, no qual o atleta geralmente masculino acaba fazendo com maior frequência. Com a mulher a gente já tenta deixá-la pronta algumas semanas antes da competição, né? Dia a dia ela vai se aproximando da competição para não ter que fazer nada muito drástico na semana que antecede ali o campeonato em si. Depende do ponto de vista, né? Se nós formos analisarmos o fato de que todas as pessoas devem fazer uma atividade física, independente da atividade, independente do objetivo esportivo que seja, e sim visando melhorar da saúde, a nutrição esportiva é uma nutrição para todos, né? Agora, existem sim aqueles detalhes que são, por exemplo, a preparação de um atleta, ou uma pessoa que faz uma atividade física mais intensa, um trabalho mais específico, no qual existe a necessidade do profissional ter um estudo mais específico, ter um conhecimento mais específico sobre o assunto. Então a gente pode abordar o seguinte: que a nutrição esportiva é para todos, mas alguns detalhes de uma preparação, né, de um atleta, por exemplo, realmente o profissional tem que ser um profissional mais apto para atuar naquele segmento. Do mesmo jeito que existe profissional dentro da nutrição mais apto para trabalhar a nível hospitalar e por assim por diante. Pensando nos iniciantes e também nas pessoas em nível intermediário de treinamento, antes de pensar no suplemento pré-treino, no suplemento mirabolante, tente corrigir a sua alimentação na ordem de 5 a 6 refeições diárias, uma alimentação a cada 3 horas. Caso não seja possível a ingestão de alimentos sólidos, né, em uma dessas 5 ou 6 refeições diárias, o uso de refeições líquidas, no caso na forma de suplementos, pode ser uma grande opção. No caso, se o indivíduo for aquele magrinho com dificuldade de ganhar massa muscular, pode ser um hipercalórico. Se for uma pessoa com uma dificuldade maior na perda de gordura corporal, usar um suplemento mais proteico, no caso uma caseína, ou uma refeição líquida com mais proteína e menos carboidrato. Tudo irá depender do biotipo e da necessidade de cada pessoa. Depois dessa etapa, sim, você vai se preocupar com a suplementação de antes e após o treinamento. O básico do básico é o carboidrato mais a proteína antes e o carboidrato mais a proteína depois do treino. Atualmente nós temos um suplemento à base de carboidrato que eu considero fantástico, que é o Oxymase, que tem uma absorção rápida, mas acaba não estimulando tantos níveis de insulina, que antigamente nós acreditávamos ser benéfica a esse estímulo tão grande com relação a antes e depois do treinamento. Usávamos mais maltodextrina e dextrose. Hoje em dia já temos essa evolução no mercado. O Oxymase em conjunto com uma proteína de rápida absorção, para isso a Whey Protein ainda acaba sendo imbatível. Isso para antes e isso para depois do treino. Conforme o nível do treinamento for evoluindo, outros suplementos podem trazer aqui octanos a mais para o seu combustível, né? Enriquecendo aqui o seu shake, por exemplo, BCAAs, glutamina, adicionar creatina e, no caso, ali, antes do treinamento, alguns aminoácidos, arginina, betalanina, citrulina. Algumas pessoas têm uma resposta melhor à cafeína em alguns tipos de treinamento, outras não. Ou seja, resumindo, hoje nós temos inúmeras ferramentas, inúmeras opções com relação à suplementação alimentar, mas para chegar nesse nível, primeiro, começar do básico, as 5 ou 6 refeições diárias, adequadamente realizadas, e o carboidrato mais a proteína antes e depois do exercício.